Boa noite, sejam todos bem-vindos. 21 horas. Hoje é dia de live. Live. Em especial hoje, uma convidada muito especial. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana, conhecer o trabalho dela. Ela vem dividir um tema muito interessante hoje. Vamos falar sobre pais, filhos, emoções, sobre o olhar da constelação, sobre o olhar das emoções. Daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de conhecer Flávia Vascon para nosso bate-papo dessa noite. Quem for chegando, seja muito bem-vindo. Se acomode, pegue o copo d'água, a xícara de chá, sente. Mande um oi para mim, para que eu possa cumprimentar todos vocês. Compartilhe um amigo. Compartilhe com um amigo. Compartilhe. Faça essa live chegar até mais pessoas. Vamos atingir mais pessoas. Escolhe uma pessoa que faça sentido essa live. Mande para ela. Clique no aviãozinho aqui. Faz chegar até mais lugares, mais pessoas. Vamos fazer essa live bombar, porque vai ser sensacional. De repente, pega um papelzinho, pega uma caneta, se você gosta de anotar as coisas. Seja muito bem-vindo para essa noite de live. Mande corações também. Coração faz que o Instagram nos ajude a chegar até mais pessoas e mostra que o conteúdo é extremamente relevante. Mande um oi para mim, vamos ver quem chegou por aqui. Boa noite, Ellen Rodrigues. Bem-vinda. Mande para os amigos, Ellen. Mande para os amigos. Quem mais? Gleice, tudo bem, Gleice? Bem-vinda. Mande para os amigos também. Clica no aviãozinho, compartilha essa live. Malu, tudo bem, Malu? Boa noite, seja bem-vinda, que bacana. Nogueira.marcinha, boa noite também. Nogueira, uma pessoa fora da curva. É isso aí, vocês vão conhecer a Flávia Vascon com certeza. Nina Baby Pharma, seja bem-vinda, Nina. Vamos chegando, mande um oi para mim, compartilhe essa live para que ela chegue até mais pessoas, mais lugares. Já vou fixar daqui a pouquinho o tema, só um minutinho para as pessoas entrarem. Uma noite muito bacana, reserva aí um pouquinho do seu momento dessa noite para nos escutar. Um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar, independente da área da vida, independente do momento que você está passando. Com certeza isso vai ajudar você a parar, refletir um pouquinho sobre a sua caminhada, sobre o seu trajeto, sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo, nessa vida, e de que forma que a gente consegue talvez passar de uma forma mais leve por tudo isso. Compartilhe a live, faça ela chegar até mais pessoas. A gente já possa começar a conversar com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E chegou Flávia Vascon. Boa noite, que prazer estar aqui. Boa noite, Flávia. Obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. Que bom, nós é que agradecemos a oportunidade de bater um papo com você. Sei da sua agenda bem concorrida, ajudando também muitas pessoas nessa missão de inspirar pessoas, trabalhar traumas, crenças, bloqueios. É um trabalho muito bonito, você vai poder se apresentar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu estou convidando as pessoas para escolherem 2, 3 pessoas que passarem na sua cabeça agora, que vale a pena compartilhar. Compartilha essa live, faz chegar até mais lugares. Flávia, seja bem-vinda, quero agradecer muito a oportunidade de bater esse papo com você. Tenho certeza, pela nossa resenha, que o bate-papo vai ser muito legal. E para as pessoas que chegarem aqui agora, já reserva um copinho d'água, aquela xícara de chá, papel, caneta, se gostar de anotar, e seja bem-vindo para o nosso bate-papo. Não é isso, Flávia? Vai ter muita informação. É isso que eu posso dizer. Para quem não sabe, Flávia Vascon, direto de Ourinhos, né, Flávia Vascon? Aproveita para se apresentar para as pessoas que ainda... Aproveita para se apresentar para as pessoas que chegaram agora, que não conhecem, para quem não conhece também. Quem conhece, conhece de novo. Fica à vontade, Flávia. Enquanto isso, vou fixar o nosso tema da live para as pessoas que chegarem já saberem do que a gente está falando, ok? Fica à vontade. Bom, eu sou a Flávia Vascon, uma buscadora, né? Sei um pouquinho, gosto bastante de compartilhar aquilo que eu aprendo.
Como buscadora, estou sempre também me olhando, sempre nos meus processos. E eu gosto muito de deixar toda essa informação profunda, principalmente da constelação familiar. E quando a gente fala de trauma, são informações que são informações pesadas, né? Gosto muito de deixar isso leve e trazer um pouquinho de humor na medida do possível, né? Então, geralmente é assim que eu gosto de escrever os meus textos, de uma maneira bem papuf, falar nessa linguagem, assim. Que, aliás, para quem ainda não conhece o conteúdo da Flávia, já vai lá depois, @FláviaVascon86, é isso, né, Flávia? @FláviaVascon86, já segue, já compartilha, tem conteúdo muito legal, muito bacana lá. Deixa eu aproveitar, já estão pedindo para eu mandar beijo. Carolzinha, minha filha, beijo para você. Não sei se o Levi, meu filho, também está escutando, beijo também. Se não está escutando, já manda beijo. Minha esposa Maria Cláudia também deve estar escutando aqui, também gosta do seu trabalho, Flávia. Manda beijo para ela também, Beijo, Flávia. e eu sei que foi através dela que tudo isso está acontecendo. Obrigada, carinho. Estourou e tudo, que bacana, muito legal, Flávia, muito legal. Legal. Show de bola. Flávia, vamos começar o bate-papo? Bora lá. Vamos começar falando sobre Legal. pais e filhos, Então, é isso? vamos falar sobre pais e filhos, né? Vamos falar sobre ancestralidade, vamos falar sobre emoções, vamos falar sobre a importância do perdão. Falaram que o Gustavo Lima passou de 6 horas de live, a gente fica aqui até a madrugada, não tem problema. A bateria para aumentando. Flávia, consteladora familiar, sobre o olhar da constelação, Flávia, diz pra gente qual que é a importância dos pais, da família, desse olhar para as emoções, e você que também quiser aproveitar para dar um cenário sobre esse momento, né? Esse cenário de, para uns, uma dança emocional, para outros, frustração, para outros, medo, insegurança. No decorrer do dia, as pessoas passam por muitas emoções. O que você vem percebendo aí nas suas práticas clínicas? Fique à vontade para introduzir e vamos caminhar. Bom, esse cenário, ele nos capturou, né? A gente foi engolido por tudo isso e veio trazendo desafios para a maioria de nós, se não para todos nós, e com esses desafios, oportunidades. Só que como nós temos a tendência de ser muito apegados na nossa vidinha, né? Lá do nosso jeitinho, sim, era trabalho, terceirizando muitas vezes responsabilidades essenciais, né? Às vezes, ou por vezes, deixando de dar atenção para algo que era importante dentro do sistema familiar. E essa realidade agora que a gente está vivendo está convidando a gente a olhar para questões essenciais. Família, relacionamento, né? Óbvio, né? Família é relacionamento, as nossas emoções. E o que me chama muito atenção, e eu acho que, de certa forma, foi o que me trouxe também para esse mundo, foi essa questão das emoções. O quanto as pessoas reprimem, o quanto as pessoas negam as suas emoções. Enquanto elas, por vezes, não têm nenhum, é difícil, né? Mas elas reprimem, têm pouco contato com essa realidade interna e levam tudo para o cabeção. Vai tudo para a cabeça. E eu busco explicar nas minhas consultas que negou a emoção, ela tende a se transformar em excesso de pensamento. E aí vai te trazer ansiedade, vai te trazer desconforto, vai te trazer sintoma, uma porrada de coisa que vai dificultar a tua vida, vai trazer estresse, você vai lá descontar em quem não tem nada a ver com o negócio. Então, olhar para as nossas emoções traz alívio. A questão é que, por vezes, a gente vai lidar com emoções desagradáveis. Tristeza, vazio, dor, carência, dentre outras. Esse mundo emocional, agressividade, esse mundo emocional faz parte, esse mundo das emoções, ele tá dentro de todos nós. O que um sente, o outro sente também. Ainda que cada um sinta de uma forma. Tem gente que se expressa, tem gente que guarda, reprime. A questão é olhar para isso, né? E até uma moça perguntou para mim quando eu falei da live e fiz algumas perguntinhas ali nos stories.
E o que é sentir as emoções? Daí eu fiquei pensando, como assim essa pergunta? Como assim sentir? O que é sentir as emoções? É sentir a emoção. Eu fiquei assim, e aí? Até pra mim. Não soube. Ali- Aliás, Flávia, o que eu acho bem interessante, né, que você está tocando num ponto extremamente importante, porque talvez em algum momento da nossa vida, da nossa infância, é, a gente foi cerceado por sentir emoção, ou por nos expressar, ou talvez por colocar a nossa opinião, ou por talvez colocarem com uma conotação de fraqueza, né? Então, talvez a minha mente, ou então você vai colocar sobre o viés da constelação, tudo bem, então eu vou me esforçar para reprimir esse sentimento no futuro. Talvez a mente entendeu dali um padrão que ela vai replicar isso nas relações, né? E é como forma de não esconder, né? Aliás, não tem fora, né, Flávia? É tudo dentro. Você disse muito bem, o que quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, algo dentro de mim muda. Tem uma química, tem uma biologia que ela conversa. Se a gente entrar na área de neurotransmissores, hormônios, então a galera está muito com o cortisol. Total. Cortisol, a flor da pele, o estresse. E isso, além de mal, condiciona comportamentos, pensamentos e sentimentos, não é mesmo? Tudo. Então, e eu tenho um exemplo para dar sobre isso, transgeracional, Legal. de uma pessoa que trouxe um tema, foi, se não me engano, o suicídio da mãe. E a partir desse momento, Uhum. é da avó, o suicídio da avó, e a partir desse momento, dentro do sistema familiar, houve uma interrupção do fluxo do amor. Eles não olharam para essa dor. E essa dor, então, ficou ali, rondando o sistema familiar. Porque aquilo que a gente não sente, aquilo que a gente não dá um lugar para ser dentro de nós, isso vai se mostrar em algum tempo, em algum momento. Seja na nossa Sim, vida, sim. seja na vida dos nossos descendentes. Mas isso volta, né? É o efeito da exclusão. Aquilo que eu não quero olhar, aquilo que eu quero enfiar embaixo do tapete, vai ficar por um tempo. Bateu um ventinho, já era. E aí isso tem, Vem à tona, né? né? Então, gerou Que, esse. aliás, você fala do amor, né, Oi? Flávia? Você fala do amor, eu lembrei da frase do Bert Hellinger, que diz, em última instância, né, o objetivo, a síntese das terapias é restabelecer o fluxo do amor, né? Total. E ele tem uma outra frase muito legal que diz assim, tu és o sonho de todos os seus antepassados. Essa Olha frase que é. bacana. E eu gosto sempre de pensar nessa frase quando me falta energia. Poxa, eles fizeram tanto e é Uhum. minha vez agora de fazer algo por mim e por eles. E aí essa questão do Sim, fazer o fluxo do amor voltar a fluir, né? É olhar para aquela dor e dar um lugar para aquela dor, que por vezes foi reprimida, então não foi olhada. E se eu fecho a sim, torneirinha da dor, a imagem que eu tenho é a mesma torneira do amor é a torneira da dor. A mesma torneira da tristeza é a torneira da alegria. Se você fechar o seu registro interno para a tristeza, não quero sentir isso. Beleza, mas também não vai sentir alegria, porque é o mesmo registro. E aí você vai ter sim, dificuldade para enxergar o colorido. Quer enxergar os dias nublados, os dias cinzas que fazem parte da vida? A plenitude, ela inclui tudo. Inclui conflito, inclui o bem, inclui o mal, inclui a alegria, a tristeza, ela inclui tudo. Porque a dualidade, ela está a serviço do nosso crescimento. Então, uma hora a vida está contraindo, uma hora a vida está expandindo. E no nosso dia a dia, a hora a gente está meio contraído também, hora a gente expande dentro do sistema familiar, nas nossas relações. Ora a gente se sente contraído, ora expande. A mãe nutre, expande. E às vezes ela tem que dar bronca também e ser mais sim, contrai, e assim por diante. Então, esses são os movimentos da vida que a gente precisa aprender a dar um lugar para que o amor possa fluir. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Ele parou de sentir as emoções. E como que ele voltou? Ele usou, o primeiro caminho que ele usou para voltar a sentir foi uma técnica de karatê, que trabalhava artes marciais, né? Que trabalha com o corpo e tudo mais. Eu achei incrível. Então, o esporte ajuda bastante, a respiração, a meditação, sim. as terapias. Então, cada um vai para um caminho onde sente o chamado, né? Mas
o corpo ele precisa ser olhado. E essas gerações, elas ficam muito no cabeção, são muito mentais. Acham que tudo é resolvido aqui, ó, que é um caminho linear. E essa linearidade, ela não funciona no mundo real. Tem o sentir. E aí? E aí, como que lida com isso? Né? Flávia, aliás, você toca num ponto bem interessante, que é assim, algumas questões que a gente observa na clínica, é, aumentando o número, por exemplo, de brigas familiares, aumentando, por exemplo, as questões de desconfortos, aquela rotina que, de certa forma, escondia padrões, que os relacionamentos talvez que não tinham tanta conversa, não era de se conversar, agora as pessoas talvez estejam com um olhar diferente para isso. Eu costumo conversar no seguinte sentido, Flávia, o que muitas vezes as pessoas ouviam, elas começaram a escutar. E aquilo que elas viam, elas começaram a enxergar. E nesse momento, elas ficam de cara para algo, para uma matéria-prima, para algo como ela é. E talvez ela não esteja acostumada a lidar com isso, Total. com esse desdobramento. E aí ele precisa, claro, de um suporte, de um apoio, né? E nesse momento, talvez tenha aí uma grande oportunidade. Quando você falou da questão da leveza, de realmente sentir as emoções, eu acho tão interessante isso, porque o sintoma, a manifestação desse movimento inconsciente, né, pelo menos na minha percepção, ou nos artigos que dão base para isso, é justamente a dureza dessa dualidade, né? De tentar servir a dois senhores. É como se mente consciente e mente subconsciente se brigassem dentro de um padrão, ou seja, eu tenho algo que vai me levar para frente, mas eu tenho que segurar por um padrão. Então, essa dualidade, esses dois desejos antagônicos, eclode, né, o sintoma. E se permitir, né, se encontrar, olhar para si, é um primeiro momento. Eu lembrei também de um meme, né, para deixar a live leve também, live leve. Tem uma charge que diz assim, Flávia, acho que você deve ter visto. Esse momento de quarentena ou de isolamento é uma grande oportunidade de você se autoconhecer. Aí embaixo diz assim, eu já me conheci e sou insuportável. Quem nunca, né? Que atira a primeira pedra. É bem nesse sentido, né? Assim, cada um. Aliás, olha que antes de passar para você, que eu sei que tem bastante coisa ainda, quando eu falo sempre sobre isso, eu lembro de uma frase do Lacan que ele diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. A maior verdade que existe. E talvez não é? Assim, ninguém alcança uma verdade que não está disposto ainda a suportar. Por isso, o tempo, a terapia, os profissionais, para ajudar que essa verdade saia, que ela seja ressignificada e que ela trabalhe dentro de uma sistemática, né? Dentro de um objetivo importante. Você sabe que o que eu aprendi que mudou minha vida e eu busco compartilhar muito isso é que nós somos capazes de sentir uma emoção desagradável e sermos gratos por sentir essa emoção. A gente consegue trabalhar dessa forma dentro de nós, que é através da autoconsciência, Sim. observar a emoção surgindo. Ah, é aquela emoção, ou a sensação, o sentimento de eu tô insuportável hoje. Vontade de rasgar tudo. Mulher na TPM, né? Então, a emoção vem, a sensação vem, e você sorri para ela, onde ela tá no teu corpo. A Sim. sensação, ela tá em algum lugar do corpo. E o convite é a Uhum. gente perguntar, ou se perguntar, onde que eu sinto isso? Onde que essa sensação está dentro de mim? Isso vai trazer autoconsciência. A autoconsciência tem o poder de ir dissolvendo essa informação. E aí você pode sorrir para ela e agradecer. Porque quando a gente sente uma emoção ou um sentimento, nem sempre aquilo que a gente está sentindo é nosso. E aí a gente já entra na transgeracionalidade. Por vezes, aquilo que não foi sentido lá atrás se mostra através de nós. Então, a memória ela busca um descendente que tem mais abertura para que a informação saia através dele. Como se a gente fosse um canal, um tubo. E a emoção, a sensação, ela vem e ela passa. Então, se a gente tiver essa consciência de incluir o todo, que quer que se mostre,
a gente pode fazer um bom trabalho interno sem gerar sofrimento. Dor vai ter, isso é Sim. fato, né? E para quem ama vai sentir dor. E como todos nós amamos, não tem como. Tá ali, ó. E nada melhor, né, Flávia, de que dar significado para as dores. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte, é quando a gente vai na academia e a gente faz um exercício com o objetivo de esmagar uma fibra, mas com o objetivo de que ele cresça, que ele torneie, então que tenha uma performance melhor. É uma dor com objetivo. Uma dor sem objetivo é aquela dor que a gente não quer. E como a nossa mente é programada para evitar dor, talvez ela busque um padrão anterior para fazer valer a distância daquilo que pode machucar, né? Então, dor, você tá a serviço do quê? E aí você pode sorrir para essa dor, para essa sensação desagradável. E se perguntar se está a serviço do quê ou de quem. Porque, às vezes, vamos dar um exemplo. Eu dei até esse exemplo ontem, numa live que eu fiz, mas eu vou trazer esse mesmo exemplo de uma cliente que ela veio e me falou assim: eu sou muito agressiva com o meu marido. E eu não quero ser, mas a hora que eu vejo, eu já falei, eu já meti a bicuda em tudo, eu já acabei com tudo. E eu não quero ser assim. E aí, conversa vai, conversa vem. O pai dela era agressivo com a mãe, verbalmente. E o que ela fazia? Ela tomou partido da mãe, né? Via a mãe como vítima e o pai como perpetrador. Então, ela excluiu do coração dela quem? O pai. Aí já entra nas Sim. dinâmicas da consciência coletiva, as dinâmicas de alma. Excluiu tem consequência. E a consequência é a alma dá um lugar. A alma quer unir tudo que foi excluído. A alma quer unir, ela quer se reconciliar. E aí, se a gente, na nossa consciência pessoal, fala, não, meu pai era maldoso com a minha mãe, ele era agressivo porque ele é mau. E aí a alma fala, ele faz parte, você só tá viva porque ele veio antes, você não sabe o que essa agressividade representa, e a agressividade, ela sempre traz uma dor por trás dela, mas quando a gente é criança, a gente não tem recurso interno para poder enxergar dessa forma, e aí fica essa dor guardada de meu pai era mau e minha mãe era boazinha, que onde a gente pode entrar na teoria do triângulo dramático de Karpman, onde ele fala que existe uma vítima, um perpetrador, e a criança, ela vai olhar para essa dinâmica, ela vai enxergar esses papéis, opa, minha mãe está sendo vítima, meu pai perpetrador, e a criança vai entrar em qual papel? Salvador. Ela vai querer salvar aquele que ela enxerga como vítima. E isso traz um efeito. Mais tarde, essa criança, quando adulto, vai reproduzir essa dinâmica. Pode ser num relacionamento, pode ser relacionamento afetivo, pode ser em qualquer outro relacionamento. Ora, ela pode ser... No que a mente identificar. No que a mente identificar que faz sentido despejar aquele padrão. Exatamente. Mas... ela vai trazer esses padrões, esses papéis. Então, ora a pessoa vai ser vítima, ora a pessoa vai ser perpetradora. Então, ela vai atrair dinâmicas, parceiros, ou dentro da dinâmica lá de trabalho, onde vai se sentir vitimizada, ou então vai ser o perpetrador dentro daquela dinâmica. Pode ser, então, no trabalho, dentro do relacionamento, com os filhos. Isso vai ser reproduzido mais tarde, inconscientemente. A partir do momento que a gente toma consciência dessa dinâmica, que não existe vítima e perpetrador. Na verdade, existem duas pessoas que se unem, e quando duas pessoas se unem, a gente fala de relacionamento aí afetivo, na verdade não são nunca duas pessoas que se unem. São dois sistemas familiares que se unem, porque um sistema precisa do outro sistema para que algo seja visto. E algo desse sistema, então, espera aquela pessoa para que algo desse sistema seja olhado, de qualquer outra geração. E esse sistema também aguarda esse encontro com essa pessoa para que algo seja resolvido. Pô, que lindo isso! Então, relacionamento é fantástico. rola. Não é? Fantástico. É olha que interessante, Flávia. Eu tenho várias frases do Beth, assim, além de ser um fã de toda
a história, de tudo que ele representa, né? A gente conversava o quanto que as teorias, as práticas, em algum momento elas se encontram, inclusive na frase principal que eu gosto dele, de restabelecer o fluxo do amor, mas para embrasar justamente o que você está dizendo, tem uma aqui que diz assim: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas da sua família têm lugar no seu coração. Tudo a ver com essa história. Não é? Não é? O Exato. que que Exato. a moça Nesse fez? ponto, Flávia, antes de você colocar, eu quero fazer um pedido para as pessoas que estão aqui. Se está fazendo sentido essa live, manda para 2 pessoas. Vamos fazer esse número dobrar. Manda para 2, escolhe 2 pessoas que faz sentido escutar isso. Vocês estão entendendo para onde a gente está indo? Estão vendo a qualidade? Então, faz ir, compartilha. Depois coloca aqui quem compartilhou, que a gente vai falar o nome, vamos agradecer. Depois também vai ter um pouquinho de tempo para a gente responder algumas perguntas. A Flávia também abriu ali uma enquete, né, Flávia? Desculpa, um box para perguntas, que depois a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso também, né? E vamos dar continuidade nessa live, mas não deixe de compartilhar. Faz ir até mais pessoas. Vamos lá, E Flávia. aí, nesse exemplo da agressividade dela com o parceiro, excluiu o pai. E eu perguntei aí, o que você sabe sobre o seu pai? O que seu pai viveu? Ela falou assim, os meus avós viveram um relacionamento muito difícil. O meu avô, ele batia na minha avó. E o meu pai presenciava. Então, observa só a dor onde começou e o fluxo do amor onde foi interrompido, lá na geração dos avós. Provavelmente isso na nossa conversa, né? Onde ela pôde olhar para tudo isso, onde tudo isso começou. E aí, Sim. o que ela fez? Quando ela tomou partido do pai, ela excluiu o pai, mas o pai estava conectado com o avô, porque o pai também tomou partido da mãe, que era a avó dela. E ele excluiu o pai, que era o avô. Automaticamente, na dinâmica de alma, o que acontece? A alma quer incluir tudo, que é a reconciliação. Ele passa a ter comportamentos parecidos ou iguais àqueles que ele julgou. Porque a alma diz assim, já que eu não posso te amar, pai, de uma forma nítida, expressa, porque isso seria uma traição à minha mãe, que é vítima, eu vou te amar ocultamente, sendo como você, fazendo como você. E aí ele passa a ser Uma forma de agressivo honrar. também. É uma homenagem. Eu excluo, e quem eu excluo, eu vou homenagear. Fazendo igual, sendo igual, me sentindo igual, né? É uma forma de, na reconciliação, depois a gente falar assim, pô, agora eu sei, pai, agora eu sei como é estar na sua pele. Que por vezes a pessoa quer parar, ela não quer ser mais agressiva, mas tem uma memória transgeracional, tem uma grande nuvem ali. E aí ela é fisgada pela consciência coletiva para dar um lugar para o pai através desse comportamento. Ó, não tem bem e mal, tudo quer ser incluído, tudo quer ser visto. E aí, se eu olho, agora eu posso sim ter essa percepção mais ampla, um olhar mais compassivo, compreensivo. E isso tem um bom efeito, porque agora eu posso dar um lugar para o meu pai no meu coração. Porque ele também sofria, porque ele também não pôde amar de uma forma expressa o pai. Ele teve que amar de uma forma velada, sendo como pai. Mas olha o lindo de tudo isso. A geração dos avós ali teve uma grande dor, por isso que tudo isso aconteceu, a violência doméstica, tem mais coisas lá atrás, com certeza, né? Mas aconteceu tudo isso, violência doméstica, violência física. A geração do pai e da mãe dela tinha violência, tinha agressividade, mas era verbal. Eles já conseguiram fazer um pouco menos. Na geração dela, agora a violência era ainda menor, a agressividade era ainda menor. Mas tudo isso é indicativo. A agressividade, nesse exemplo, no sistema dela, era uma sirene falando: olhem para os excluídos, olhem para aquela dor, entendeu? Isso. E isso é lindo, porque agora eu posso, então, parar de julgar. E o julgamento é a maior chaga da humanidade. É isso que nos adoece. E uma das causas, por exemplo, do câncer é a exclusão de um dos pais. Uma das causas da depressão
é a exclusão dos pais. O corpo ele fica Nada, vazio nada. sem um dos pais, né? Sem honrar, sem tomar. Nada é aleatório no sistema, né, Flávia? Oi? Nada acontece de forma. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, né? É tão interessante que quando a gente comenta sobre isso, e talvez tenha algumas pessoas aqui que talvez não tenham a possibilidade de ter passado por algum tipo de terapia, seja a constelação, a Flávia também trabalha com o Rebirth, que é o renascimento, eu trabalho com a hipnoterapia, com a hipnose, com terapia, dentro dos processos regressivos, quando chega essa consciência, quando tem esse encontro, quando há o ressignificar, é fantástico. É um jorrar de emoções. É o choro que liberta, é o perdão que destranca, é aquele momento onde todo aquele peso, toda aquela angústia, toda aquela dor, a pessoa entende, não é mais para mim. Dentro da mente é como se neurônios, conexões neurais começassem a buscar outros caminhos, é como se toda uma química do bem fizesse parte. E a gente fala assim, puxa, por que que a todo tempo precisava levar isso? Por que que a consciência veio nesse momento? Por que que ela não veio antes? Né? E aí eu quero passar para a Flávia, porque talvez as pessoas distanciam porque não entenderam ainda o momento, ou não estão tão prontas ao momento. E o que é o momento para um, talvez não seja o momento para outro. Qual que é a verdade que ainda você não é capaz de suportar? Esse momento onde você se dispõe para a terapia, aí já começou a terapia. Quando você diz sim para você, já disse sim para o processo. Tanto é verdade, né, Flávia, eu quero a sua opinião, que quando chega uma pessoa em que ela não está aberta, mas que ela veio por outra pessoa, a chance dessa pessoa dispor para algo é muito pequena. Ela precisa dizer eu quero dentro dela. Porque ela vai ter um encontro com uma estrutura que a gente precisa muito dessa consciência dela, dessa verdade, dessa energia para transpor. Não é isso? Sabe que eu tenho pensado muito sobre isso, que esse trabalho de se ver e se transformar, esse trabalho alquímico, né? Que nós fazemos, que cada um faz dentro de si, porque nós facilitamos a cura. A gente não cura ninguém, Sim. né? Ninguém é Não. curandeiro, a gente Não. facilita, Nada. né? Para que tudo isso aconteça. Mas um dos atributos ou recursos que eu vejo que é muito importante para tudo isso, além da vontade e da coragem, é a humildade. É a Uhum. humildade para você Perfeito. olhar para sua sombra, porque você vai olhar para questões e você vai falar assim: mas não é possível. Aquela pessoa me incomoda, mas tem a ver comigo. Meu marido ou minha esposa tem esse comportamento, mas não é ele? Ou não é ela? Exato. Nossa, é. E aí é o momento do chacoalhão. E se você não tiver humildade para tomar responsabilidade, para se responsabilizar por aquilo que está acontecendo, porque o que está acontecendo ou é meu ou é do meu sistema. Se é do meu sistema, é meu. Então, aquilo que eu estou Uhum, escolhendo, uhum. consciente ou inconscientemente, é meu, é para eu olhar, tá a serviço de algo que precisa ser visto, colocado em ordem, né? Então, o que eu preciso ver? O que eu preciso colocar em ordem nas relações? Na relação com os meus filhos, na relação com o meu marido. Por exemplo, em tempos de pandemia, um dos assuntos que eu mais tenho tido com as minhas clientes, mães, nossa, desafiador nesses tempos. A hora que eu percebo, eu já tô me pegando pelos cabelos, louca, gritando isso, aquilo, e pá, e foi. Aham. Esses tempos são desafiadores porque a gente começa a olhar para a nossa sombra, aspectos reprimidos, guardadinhos dentro de nós que a gente ainda não curou. E muito do que acontece na relação entre pais, mas não só criança, mas principalmente, está relacionado com a criança interna dos pais. Então, Uhum. Flávia, eu acho que travou aqui pra gente. Você está me escutando ainda? oi? Voltou. Agora sim. Voltou? Então, vou voltar. Voltou, voltou, Feridas, voltou? Os filhos tocam na voltou. ferida
dos pais, da criança interna dos pais. Então, esse é o momento da gente olhar também Uhum. para a nossa criança interna. A nossa criança que não tem paciência, porque é toda criança aqui dentro da gente, ou muito é a criança, na verdade. E no contato com os nossos filhos, eles são espelhos. A gente vai observando aspectos que a gente ainda não curou dentro de nós, da nossa relação com os nossos pais. Em resumo, se eu tenho dificuldades com a minha mãe, ou tive dificuldades com a minha mãe, se eu tiver uma filha, eu vou ter dificuldade com a minha filha. E eu posso falar, não, eu Uhum. não vou ter, eu vou fazer o melhor possível. Não vai chegar o que você quer passar para ela. Porque primeiro a gente precisa ir lá, tomar tudo que veio dos pais, com essa humildade de tomar tudo que vem. E tudo que vem é as duas mãos, com tudo que é fácil, com a nutrição, com as alegrias, com o amor, com todos os recursos, com toda a grandeza, mas nessa outra mão tem dores, medos, dificuldades, enfim, desencontros, vazios. E os nossos pais vêm trazendo tudo isso. A criança, ela olha e E é fala, tão ai, não, só quero essa mão aqui, ó. Essa daqui, joga fora, amputa. Amputa. Se exato. amputar, você vai ter dificuldades na vida. Porque essa mão aqui Uhum. que traz os limites, lidar com os limites também nos leva à grandeza. A grandeza e a Sim. plenitude, ela inclui as duas mãos. Ela inclui tudo. E o que é importante, né, Flávio, entender que nós podemos caminhar, embora não seja talvez na velocidade do outro. A gente pode se permitir a, a olhar para a nossa vida com mais leveza, sem tanta cobrança. Quando a gente olha para a questão dos pais, que é tão interessante, que leva ao processo de autoconhecimento e até do perdão, é entender que eles deram para o filho aquilo que eles foram, na consciência que eles tinham, da melhor forma que eram, né? E aceitar o amor nessa medida, aceitar o que foram, entender que tem um processo evolutivo que parte dele está na sua mão, isso é gigantesco. Posso contar Isso é olhar uma história para. com relação a isso? E é É. uma história que me chamou muita atenção e que, quando eu posso, eu compartilho. Travou? Deixa eu só falar uma coisa. Nós temos. Não, não. Nós temos aí 20 minutos. Tem uma outra parte que precisa dar um pouco de atenção para as Vamos perguntas. lá. Só para a Contar a gente não esquecer. história e a gente já vai para as perguntas. Boa. Bora. Esse meu cliente veio Bora. falando do pai que tinha dificuldades com o pai dele, não se sentia amado pelo pai. E ele me falou, quando eu tinha 9 anos, meu pai comprou uma bicicleta para o meu irmão tinha 6. E eu falei, pai, e uma bicicleta para mim? Ele falou, você não, você vai trabalhar e vai comprar a sua bicicleta. E, óbvio, ele se sentiu não amado pelo pai, não visto pelo pai. E aí, ele foi trabalhar de engraxate, foi trabalhar lá com o tio, costurar as roupas lá, que eu esqueci o nome, enfim. E aí ele começou a trabalhar então desde os 9 anos. Hoje ele é dono de uma das maiores indústrias aqui da região. Esse irmão dele trabalha para ele. E eu falei para ele, a quem você deve o seu sucesso? Aí ele parou. Ao meu pai. E nisso ele começou a chorar. Ao seu pai? Quem te motivou? Quem te empurrou? Quem que te forjou para que você fosse o cara que você é hoje? Despertasse a força que você Sim. despertou? Meu pai. Seu pai. Uhum. Isso mudou completamente. É o lance da chavinha. Então, cada pai e cada mãe vai trazer para aquele filho aquilo que aquele filho precisa para desenvolver. Não existe na relação com os nossos pais o bom e o mal. Minha mãe foi boa, meu pai não foi, meu pai foi, minha mãe não foi. Não. Existe o certo para nós. E os nossos pais são certos para nós. Porque eles nos trazem as experiências e os desafios que nós precisamos para que tudo isso seja transformado em força para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Porque sem essa força das experiências do passado, a gente não vai ter os recursos
para caminhar para aquilo que a gente tem que fazer mais tarde. Perfeito. É isso. É isso. Perfeito, né? Vamos aproveitar, Flávia? Vamos aproveitar, Vamos então, esses 20 minutos para as perguntas. Você selecionou algumas? Você selecionei três. olhou para... E se alguém fazer Legal. também Vamos no nelas. tempo, eu acho que vai ser. Isso. Pode ser? E tem tudo a ver. Bacana. Quero agradecer. Muitas pessoas compartilharam aqui. Quero agradecer todas. É muito bacana esse conteúdo chegar até mais pessoas. Inclusive, para quem pegar essa live depois, compartilha, porque faz sentido. Tem tanto conteúdo importante, de valor. Uma frase, uma mensagem pode tocar e pode fazer uma mudança muito grande no coração das pessoas. Não deixe de compartilhar. Vamos lá para as perguntas, Flávia. Bom, uma das que me chamou muita atenção foi: eu não me sinto amada pela minha mãe. E aí eu conto uma pequena história. Por vezes, pode ser que a gente não se sinta amada pela nossa mãe porque algo foi interrompido, às vezes na gravidez, a mãe não pôde olhar para esse momento, não está disponível. Às vezes a mãe estava carregando um fardo já sistêmico pela própria mãe, então vai ficar indisponível, se tornar indisponível para olhar para aquela criança que nasce. Então, de alma, ela não está disponível. Ela está aqui de corpo, mas não de alma. E isso é muito comum. Sim. E numa das constelações do Bert, isso aconteceu, né? Quando ela escreveu essa pergunta, eu lembrei dessa constelação que tem num dos livros do Bert, que a moça sentia ódio da mãe. E ele foi colocando ancestrais atrás, dentro de uma constelação, ancestrais. Na 7ª, 8ª geração, uma representante cerrou os pulsos e olhou para baixo, demonstrando que houve ali um assassinato. Então, a partir daquele momento, lá atrás, com aquela grande dor, o fluxo do amor foi interrompido. E nenhuma mãe conseguia olhar mais para os seus filhos, porque a dor não foi olhada, não foi incluída. Então, o fluxo do amor entre mãe e filho ficou interrompido. E a partir do momento que aquela dor foi olhada, as mães puderam olhar com amor e deixar esse amor fluir para as próximas gerações. E aí que está todo esse movimento da constelação de reconectar, sim, né? Sim. Então, Sim. tudo mostra algo, né? Fantástico, fantástico. Quando a gente fala de amor, né, a gente fala... às vezes é uma palavra, é uma emoção, mas uma palavra tão suada, tão surrada, que talvez a essência é uma das maiores forças que a gente tem quando trabalhadas com verdade. Você sabe que... O amor e o perdão, né, Flávia? O amor e o perdão são duas coisas que, quando a gente passa no processo de terapia por eles, é libertador, é fantástico. Quando, de forma genuína, o encontro com o amor acontece, né, de restabelecer esse fluxo real do amor e do perdão genuíno. E quando a gente percebe isso, quando a pessoa transmite isso através de uma catarse, de um choro, de um suspiro de alívio, você fala: caramba, o quanto isso é rico, o quanto isso é importante, não pode ser chamado só dessa palavra, tem toda uma essência que tem que expressar. É bacana demais. Não é só aqui, né? Tá no sentido. Não, né? não. Na visão É no sentido. Quando a gente olha para o amor, parece fácil, mas não é. O amor inclui a tudo. Então, o amor é a concordância com tudo como é. Com tudo como foi, com tudo como é, com todos como são. E como eu também sou. Então, o amor, ele inclui tudo e todos. Então, o Bert inclui, ele, na verdade, ele traz essa visão, né, da amplitude, né? Esse amor humilde, né? O amor arrogante, ele, não, isso daqui não, né? E quem de nós não é arrogante nesse sentido? Quem de nós não exclui algo, não excluiu, não... Então, é esse auto-observar-se o tempo todo para que a gente possa incluir o que quer que seja, ou quem quer que seja, inclusive partes doentes dentro de nós, né? E o tão interessante disso, né, Flávia, é entender que, embora a gente fale de emoções que ao pé da letra são pesadas, como raiva, como tristeza,
É possível olhar para a raiva e entender e recontextualizar e ressignificar e entender o que tem por trás, o que essa raiva quer expressar. E quando a gente começa a tornar isso consciente, né, dar consciência para isso, algo acontece. O padrão diminui, a essência sai, o sorriso aparece, tem todo um malabarismo emocional fantástico por trás disso. É muito Olhar, bacana né? mesmo. Precisa ter essa coragem de olhar, né? Se não me engano, o livro Sim. chama Olhando para Coragem. a Alma das Crianças, do Bert Hellinger. A Pachiego 18 perguntou, tá? Posso Sim. mais uma perguntinha? Mais uma? Bora. Tá totalmente ligado com tudo que a gente falou. Porque o amor que eu tenho pela minha filha dói. Porque o amor profundo dói. O amor profundo está ligado a um sentimento de impotência. De eu não posso mudar o seu destino, eu não posso te salvar. Quando a gente ama, esse amor ele também vem com uma impotência que nos mantém no nosso lugar. E isso é humildade, ao mesmo tempo humildade. Quando eu tento salvar todo mundo, eu quero mudar a vida de todo mundo, eu estou desrespeitando esse poder maior que sabe o que faz com a vida de cada um. E com a nossa também, sabe o que Sim. traz. Tem todo um movimento cósmico acontecendo. Então, quando a gente não respeita o outro, quando a gente quer salvar o outro, isso tem um efeito muito negativo na nossa vida. Né? Isso é desrespeitar a hierarquia, é sair do nosso lugar. E o que é amor, o que é um amor leve, pode se tornar um amor pesado, que é o amor que carrega fardos, é o amor que se sacrifica, é o amor pesado. E esse amor pode gerar inúmeras tragédias dentro de um sistema familiar. Né? E os filhos, por vezes, eles carregam os fardos dos pais. Aquilo que os pais não olham dentro de si, os filhos, por amor aos pais, carregam. Vão carregar, exato. É. Exato. E tem uma consciência nisso, né, Flávia, que me vem sempre quando a gente fala desse ponto, o quanto que talvez falte de autoconhecimento e autorresponsabilidade na nossa trajetória, quando a gente enxerga no outro algo que machuca na gente e não se permite a entender que parte de mim que precisa ser trabalhada para melhorar isso. E que eu estou projetando talvez no outro de alguma forma. Total. Né? Eu vou dar um exemplo rápido meu hoje, porque a gente é tão inconsciente, né? Eu acordei com uma opressão e aí eu falei assim, bom, deixa eu aproveitar aqui. Peguei minha cunhada e a moça que estava trabalhando lá em casa e falei assim, posso fazer um movimento de constelação? Elas, pode. Às vezes eu faço isso. Elas, pode. E aí eu passei ocultamente os papéis, para quem nunca não sabe o que é uma constelação, talvez soe um pouco estranho, né? Mas passei a informação ali e fui olhar e, na verdade, aquilo que eu estava sentindo não era meu. Era de quem? Da minha mãe. Sem eu saber, inconscientemente. E eu estava projetando isso numa pessoa. Sim. Então, inconscientemente, eu estava carregando isso. Então, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, olhar para minha mãe e me curvar diante dela. Eu não posso carregar por você, mãe. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá e eu recebo. E o que eu recebo e recebi foi o suficiente. E agora eu vou fazer algo bom com a minha vida. Né? Porque se a gente carrega fardos, a gente vai sofrer, a gente vai carregar uma energia pesada. E se os filhos sofrem, o que acontece com os pais? O que acontece, Levi? Uhum. Sim, com certeza. Com certeza. E esse ciclo, ele permanece. Sim. E se ele não é olhado, se ele não é trabalhado, isso vai passando de geração para geração, de formas diferentes, mas como forma de honrar isso, né? Total. Essa, essa demanda, esse sistema, ele sempre vai aparecer. Não existe nada fora, tá tudo dentro. Por mais que a gente queira buscar fora, por mais que o mundo tendencie a gente olhar para fora, quando a gente começa a olhar para dentro, é como se algo aparecesse. Sim. E essa busca não para. Assim como a Flávia falou, para você ajudar pessoas, você também tem que estar bem. Eu tenho que passar por terapia para ajudar as pessoas através da terapia. Assim como a Flávia, a gente conversava sobre isso, né? É tão importante quanto ajudar. Você tem que estar bem para poder ajudar. Né? Sim, e surgem muitas demandas, inclusive com os nossos clientes, né, de transferência. Então, isso
é Perfeito. maravilhoso porque a gente tem oportunidade de curar muitas coisas dentro da gente. É uma grande oportunidade mesmo. Eu olho como, nossa, um movimento lindo mesmo. Sou muito grata porque tenho oportunidade de aprender todos os dias. Às vezes eu falo, pô, tô cansada. Todo dia tem uma demanda aqui para eu olhar. Mas não vai. Flávia, eu começo a ficar até agradecido às vezes, porque da forma com que vai saindo, é da forma com que a gente consegue evoluir. Sim. E que bom que aquela pessoa tocou em um ponto, surgiu um gatilho, gerou um estímulo, que isso está vindo à tona. E aí depende de mim querer lidar com aquilo, né? Isso é tão interessante quanto. E eu quero fazer um convite para as pessoas que estão aqui, Flávia, aproveitando que nós temos 10 minutos, olha como que essa live passou rápido. Meu Deus! Se teve uma frase, se teve uma mensagem que fez sentido para você, bate uma foto da tela, marca a gente e compartilha essa tela. Porque essa mensagem pode fazer essa pessoa vir para a nossa live. E na live você viu o quanto é interessante, o quanto é bacana esse olhar para dentro, essa forma de se ver, desse encontro que é só seu, é íntimo e é verdadeiro. Então, se teve uma frase legal, bate uma foto da tela, escreve ela, marca a gente, eu vou ficar muito feliz, vou replicar também, né? Agradecer muito esse movimento de vocês também. Flávia, mais uma? Temos 10 minutos aí, acho que mais uma, e aí depois a gente vai para o fechamento. Tem uma linda. Como se despedir dos pais? Desafiador responder isso. Quem está preparado para se despedir dos pais? Ninguém, nenhum de nós está preparado. Mas esse movimento, ele pode acontecer. Se a gente não for antes, ele pode acontecer. E aí envolve esse movimento de assentimento à vida, de aceitar, de concordar com tudo que a vida traz. Inclusive que nós temos um tempo aqui. E os nossos pais também. Seria muita arrogância nossa querer prender os nossos pais aqui e falar, não, vocês vão no meu tempo, é do meu jeito. Porque são movimentos de alma. Dentro de um sistema, por vezes, e já vi inúmeros casos, atendi um esses dias onde a mãe do cliente queria morrer. E ela chegou a verbalizar isso para ele. Já tá na minha hora, eu tô cansada. E ele segurava a mãe. E o movimento que nós fizemos ali foi só dele entrar em contato com a dor do amor, que é a dor da impotência, porque a dor da impotência ela vem junto, renunciar ao controle. E esse é um dos exercícios espirituais mais difíceis de ser feito, porque exige muito de nós, né? Por vezes a gente quer controlar a realidade, a gente acha que a gente tem algum controle. Não, a gente não tem controle algum da realidade, estamos a serviço da força que nos trouxe até aqui. Então, essa força faz com a gente o que ela quer, né? A serviço de algo maior, tem algo maior, né? Então, esse movimento de renunciar, de entrar em contato com a dor, é importante entrar em contato com a dor, porque o luto, ele faz parte, né? Em tempos de pandemia, por exemplo, talvez tenha ficado um pouco mais difícil tudo isso, o medo de contrair o vírus e meus pais morrerem, ou quem eu amo morrer, e aí, e agora? A gente colocar os nossos pés no chão, os nossos pés na realidade, sair do cabeção que fica, né, trazendo um monte de cacareco mesmo, de pensamentos que, enfim, mas é o medo, e o medo ele também está a serviço da proteção, né? Ele está falando, ó, se proteja, e tá tudo certo também, a gente inclui o medo, a gente olha para ele, agradece, mas manter os pés no chão. E o que quer que tenha que acontecer, vai acontecer e a gente solta. A gente, na verdade, nunca teve o controle, mas a gente solta dentro da gente. E quando eu fui fazer esse Interessante. movimento, eu precisei olhar para a morte. Não sei, para algumas pessoas pode ser diferente, mas eu precisei olhar para a morte. O que era a morte para mim? Como que eu olho para a morte? Como ou eu precisei ressignificar a morte. Esse medo me fez ressignificar a morte, olhar para ela como um mensageiro de algo maior, e isso é nas palavras do próprio Bert, mas a imagem, quando eu fiz esse exercício, era essa força, e essa força me puxou para que eu deitasse e me aconchegasse no peito dela. Foi essa imagem. Então,
Para mim, a morte é boa. Não quer dizer que eu queira morrer, mas ela também acolhe. Quando chegar a hora, tá tudo certo. Mas é esse conflito, né? É um olhar um pouco para essa necessidade de controle que nós temos de tudo, né? E entender que nós não precisamos ter esse excesso, e que o dia a dia pode ser mais leve e as coisas podem ser olhadas de um jeito diferente. Quando eu costumo me perguntar sempre, Flávia, e até uma dica que eu dou para as pessoas é assim: quando vem uma emoção diferente, eu geralmente não deixo passar. Eu faço uma pergunta para mim: o que aquilo está querendo me dizer naquele momento? E o que mais? E o que mais? E o que mais? O que Isso vai mais? dando uma consciência tão grande, que é tão bacana, e é um pouco disso, né? Carl Jung tem uma frase muito legal que diz assim: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a minha vida e eu vou chamar de destino. Exatamente. Né? Esse processo inconsciente que a todo momento se apresenta através de estímulos, gatilhos, memória olfativa, gustativa, visual, sinestésica. Olha quanto que isso é complexo. Se alguém falar que é simples para você, desconfia, é complexo. Tá? Ninguém tem todas as respostas. Mas a gente pode olhar de forma diferente para as perguntas. Né? O que funciona para mim? Sim. O que fez sentido? O que eu posso replicar? É muito bacana. Flávia, é impressionante. Tem 3 minutos de live, vai acabar. Ai, que triste. Pessoal, Tá estão muito bom, gostando? papo. Mandem corações. Mandem corações, mandem corações. Compartilhe a live. Flávia, quero agradecer muito seu tempo. Sua entrega foi muito bacana, muito legal. Tenho certeza que essa live vai chegar até muitos lugares, vai ajudar muitas pessoas, e seja o início de outras lives com vários outros temas. A gente ia conversando ao longo da semana, eu falei: Flávia, a gente tem conteúdo aqui para 365 dias de live. É impressionante, porque uma coisa conecta na outra e desmembra, é bem interessante isso. Então quero agradecer muito, parabéns pelo seu trabalho. Quem não conhece ainda a Flávia, vai lá, conhece o trabalho dela, curte, compartilha. E fica à vontade, Flávia, para aproveitar aí para despedir do pessoal. Fica à vontade. Bom, então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Quero agradecer o carinho. Tem muitas pessoas aqui que eu conheço e que eu gosto muito. Agradeço imensamente pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, porque só um pouquinho é um pouquinho que eu sei, é um pouquinho que eu compartilho. E, na verdade, a gente falou um pouquinho, tem tanta coisa, tem um universo de coisas nesse mundo de relacionamentos para a gente falar. E tomara que a gente tenha inúmeras oportunidades para poder compartilhar esse conhecimento abençoado que o Bert deixou para gente, porque ele realmente muda vidas. Ele mudou a minha vida e muda todos os dias um pouquinho mais. E realmente tem o condão de trazer luz para a nossa vida, um olhar diferente, uma percepção mais ampla. Obrigada. É muito bom, bom demais. Flávia, quero agradecer mais uma vez a oportunidade do bate-papo. Para quem chegou agora, tem algumas pessoas que chegaram agora, essa live vai ficar gravada ali no IGTV. Depois podem acompanhar ali 60 minutos de conteúdo bacana, de qualidade, para ver e rever. Compartilha. Quem não conhece a Flávia ainda, entra no perfil, curte, compartilha, acompanha, conteúdos sensacionais. Quem não conhece meu Instagram também, entra lá, conteúdo bacana também, vem conhecer o mundo da hipnose, da hipnoterapia. Tenho certeza que esse mergulho dentro de você vai fazer muito sentido. Flávia, Beijo. muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe você, sua família. Obrigado pelo tempo, pela dedicação. Agradeço a sua esposa por mim. Um beijo. Já está agradecida, está curtindo ali no outro cômodo, com certeza já está sentindo agradecida também. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para você e para todos vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.